Há histórias no futebol que parecem escritas por roteiristas de cinema. Histórias de gênios que encantam multidões, de jogadores capazes de fazer o impossível com uma bola nos pés, de artistas que transformam relvados em palcos. Mas existe uma história completamente diferente. Uma história que desafia tudo aquilo que normalmente associamos ao talento. Uma história sobre um homem que não ficou famoso pelos golos que marcou, nem pelos dribles que realizou, nem pelos passes mágicos que ofereceu. Ficou famoso porque nunca desistiu. Porque correu quando mais ninguém conseguia correr. Porque lutou quando todos os outros já estavam cansados. E porque transformou a sua alma numa arma capaz de mudar o destino de uma das maiores equipas da história do futebol. Antes de começarmos, pensem numa pergunta simples. Como é possível um jogador que nunca foi considerado um gênio técnico conquistar 2 títulos da Liga dos Campeões, tornar-se campeão do mundo, vencer campeonatos italianos, passar mais de uma década num dos clubes mais lendários do planeta e ainda ser adorado por milhões de adeptos? A resposta tem um nome. Gennaro Gattuso. Conhecido por muitos como Rino. Um guerreiro. Um gladiador moderno. Um homem que parecia entrar em campo como se cada jogo fosse uma batalha pela sobrevivência. Mas a verdade é que nada na sua história apontava para um destino tão extraordinário. Tudo começou na Calábria, no extremo sul de Itália. Uma região pobre, distante dos grandes centros do futebol italiano. Um lugar onde sonhos pareciam mais difíceis de alcançar. Gattuso nasceu em 1978 numa pequena cidade chamada Corigliano Calabro. Não cresceu rodeado por luxo, nem por privilégios. Cresceu rodeado por trabalho, sacrifício e dificuldades. O pai, Francesco, tinha um pequeno negócio. A mãe, Costanza, dedicava-se à família. 5 filhos para criar. Muitas contas para pagar. Pouco espaço para fantasias. Mas havia uma bola. E para um rapaz apaixonado pelo futebol, às vezes uma bola é suficiente para sonhar. Quando tinha apenas 12 anos, a vida colocou-o perante a primeira grande prova. Deixou a sua terra natal para entrar na Academia da Perugia, a centenas de quilômetros de casa. Imaginem um miúdo de 12 anos. Longe da família. Longe dos amigos. Longe da comida da mãe. Longe de tudo aquilo que conhecia. Nos primeiros meses, sentia-se perdido. Ligava para casa constantemente. Sentia saudades. Perguntava-se se tinha feito a escolha certa. Mas havia algo que o mantinha de pé. A vontade de jogar. A vontade de provar que podia chegar mais longe. A vontade de não desperdiçar a oportunidade que tinha recebido. Os anos passaram. O jovem calabrês foi crescendo. Trabalhando. Lutando. Tentando destacar-se. Aos 17 anos já treinava com a equipa principal da Perugia. Parecia que o sonho estava cada vez mais próximo. Mas a realidade foi cruel. Em 2 anos realizou apenas 10 jogos pela equipa principal. 10 jogos. Nada mais. Os responsáveis do clube não viam nele um futuro brilhante. Não era rápido. Não era elegante. Não era um driblador. Não era um criador de jogo. Não era um goleador. Era apenas um rapaz teimoso que corria sem parar e disputava cada bola como se fosse a última da sua vida. E em Itália existiam muitos jogadores assim. Poucos acreditavam que aquele jovem pudesse chegar ao topo. Na verdade, a história podia ter terminado ali. Poderia ter regressado à Calábria. Poderia ter ajudado o pai no negócio da família. Poderia ter contado aos netos que um dia quase se tornou futebolista profissional. Mas o destino tinha outros planos. E esses planos chegaram da Escócia. Um homem chamado Walter Smith mudou tudo. O lendário treinador do Rangers procurava reforços para o meio-campo defensivo. Num dos inúmeros vídeos de observação que analisava, encontrou imagens de um jovem jogador da Perugia. Até hoje é difícil perceber exatamente o que viu. Nem o próprio Gattuso entendia. Anos mais tarde confessaria que nem sequer jogava particularmente bem naquela altura.
Mas Walter Smith viu algo. Talvez tenha visto a intensidade. Talvez tenha visto a coragem. Talvez tenha visto aquela chama impossível de ensinar. O Rangers avançou. E surgiu a oportunidade. Gattuso não ficou entusiasmado. A Escócia não fazia parte dos seus sonhos. Ele queria triunfar em Itália. Queria construir carreira na Série A. Queria mostrar aos italianos que estavam errados. Mas o pai teve uma conversa decisiva com ele. Uma conversa direta. Uma conversa de quem conhecia a dureza da vida. E deixou claro que rejeitar aquela oportunidade seria uma enorme loucura. Gattuso ouviu. Pensou. E fez as malas. Foi para Glasgow. Foi para um país diferente. Uma cultura diferente. Um futebol diferente. Um mundo completamente diferente. E foi exatamente aí que descobriu quem realmente era. O futebol escocês era físico. Duro. Sem espaço para fragilidades. E naquele ambiente, Gattuso começou a florescer. A sua agressividade competitiva tornou-se uma vantagem. A sua entrega total tornou-se uma arma. A sua capacidade de recuperar bolas começou a chamar a atenção. Pela primeira vez, encontrou um contexto onde as suas qualidades eram valorizadas. O jovem rejeitado pela Itália começava a construir uma nova identidade. Mas o futebol nunca oferece caminhos fáceis. Walter Smith saiu. Chegou Dick Advocaat. O novo treinador tinha ideias diferentes. Colocou Gattuso numa posição que ele não dominava. Lateral direito. Um papel desconfortável. Uma função que não explorava o melhor das suas características. A situação tornou-se complicada. E em 1998 surgiu uma nova mudança. O Rangers vendeu a Salernitana. Tinha apenas 20 anos. Ainda estava longe dos holofotes. Ainda estava longe do reconhecimento. Mas algo importante estava prestes a acontecer. Porque apenas um ano depois apareceu o AC Milan. O gigante italiano. O clube dos sonhos. O clube de Maldini. O clube de Baresi. O clube das lendas. E o Milan decidiu apostar nele. Muitos ficaram surpreendidos. Outros acharam um erro. Mas ninguém imaginava aquilo que estava prestes a nascer. Os primeiros tempos em Milão foram difíceis. Treinadores mudavam. Sistemas táticos mudavam. Funções mudavam. Gattuso procurava estabilidade. Mas ela não chegava. Até que em 2001 entrou em cena um homem chamado Carlo Ancelotti. E a história mudou para sempre. Ancelotti observou o plantel. Analisou cada jogador. Pensou cuidadosamente. E tomou uma das decisões mais importantes da história moderna do Milan. Pegou em Andrea Pirlo. Um médio criativo. Um jogador de visão extraordinária. Um artista. E recuou para uma posição mais defensiva. Ao lado dele colocou Gattuso. Sem fórmulas mágicas. Sem invenções. Sem complicações. Pirlo criava. Gattuso destruía. Pirlo pensava. Gattuso corria. Pirlo organizava. Gattuso protegia. Era uma parceria improvável. Mas perfeita. Como o cérebro e os músculos. Como a arte e a guerra. Como a inteligência e a força de vontade. Pirlo chegou a admitir mais tarde que se sentia sempre seguro ao lado de Gattuso. Porque sabia que enquanto ele criava, alguém estava disposto a fazer o trabalho invisível. Alguém estava disposto a sacrificar-se. Alguém estava disposto a lutar. E esse alguém era Gattuso. O resultado foi devastador para os adversários. O Milan transformou-se numa potência. Uma máquina quase perfeita. E em 2003 chegou o primeiro grande momento. A final da Liga dos Campeões contra a Juventus. Um duelo italiano. Uma batalha tensa.
Equilibrada. Intensa. 120 minutos sem golos. Nervos à flor da pele. Milhões de adeptos sem conseguir respirar. E finalmente os penaltis. O Milan venceu. A Europa era vermelha e preta. Gattuso tinha conquistado a Liga dos Campeões. O rapaz rejeitado tornava-se campeão europeu. Mas aquilo era apenas o começo. O Milan continuou a crescer. Continuou a vencer. Continuou a dominar. Em 2004 conquistou a Série A com uma campanha impressionante. Poucas derrotas. Muitos pontos. Uma superioridade evidente. E no coração daquela equipe estava sempre o mesmo guerreiro. Sempre a correr. Sempre a pressionar. Sempre a lutar. Mas nenhuma história de futebol está completa sem dor. E a dor chegou em Istambul. 25 de maio de 2005. Uma data impossível de esquecer. Milan contra Liverpool. Final da Liga dos Campeões. A um intervalo, o resultado era 3-0. O Milan estava a destruir o adversário. Parecia resolvido. Parecia acabado. Parecia impossível.